Olá, amigos da TV Justiça, está começando agora mais uma edição de Justiça em Foco. Você já sabe, é o programa que leva você, cidadão brasileiro, até o dia a dia dos tribunais de todo o Brasil. Hoje vamos conhecer um pouco do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, que funciona no estado de Pernambuco. O nosso convidado é o desembargador André Guem, presidente da Corte. Antes de iniciar a entrevista, como sempre, vamos conhecer a trajetória profissional do desembargador. André Guem de Assunção Barros nasceu no Recife, capital de Pernambuco, e cursou Direito na Universidade Federal do Estado. Ingressou no Tribunal Regional do Trabalho de Pernambuco em 1987. Foi promovido a desembargador, presidiu a 2ª turma e ocupou a vice-presidência do Regional. O desembargador André Guem tomou posse no cargo de presidente da Corte em 2011, onde fica até 2013. Desde fevereiro deste ano, o desembargador faz parte do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, eleito representante da região Nordeste. Desembargador, antes de mais nada, eu queria agradecer a sua presença aqui nos estúdios da TV Justiça, aceitar o nosso convite para passar para o telespectador um pouco, pelo menos, da realidade do dia a dia do TRT da 6ª Região. E aqui a nossa... Um prazer é todo nosso, desembargador. E a pergunta tradicional já do nosso programa, que é referente ao momento da escolha da carreira do direito. No seu caso, já houve uma influência familiar, uma presença familiar do seu pai, especificamente, que era magistrado e da Justiça do Trabalho, não é isso, desembargador? Pois é, foi uma escolha natural, na verdade. Como meu pai era juiz do trabalho, eu sempre acompanhei a trajetória dele profissional e o trabalho da justiça. E não só acompanhava, como me identificava muito. De modo que quando chegou o momento da decisão da carreira, do vestibular, foi uma decisão assim, bem tranquila, bem natural. E até pela gama também que o direito oferece em termos de várias profissões que poderiam ser alcançadas pelo curso de direito. De modo que foi bem tranquila essa decisão. Agora, faz tempo até que eu não uso essa comparação aqui no programa, mas que é bem conhecido de todas as pessoas que já passaram pela Faculdade de Direito, que é aquela expressão que diz que o estudante de Direito, ele se apaixona pelo direito penal durante a faculdade e acaba se casando com o direito civil. No seu caso, não foi nada disso, né, desembargador? Já foi direto uma tendência confirmada durante a faculdade para o direito do trabalho. Bom, poderia haver essa tendência já, vamos dizer assim, por conta da influência familiar, mas na verdade a vida acabou conduzindo, coincidiu, porque ainda como estudante eu fui convidado a trabalhar em uma grande empresa de transportes municipais em Pernambuco, e justamente o trabalho era para fazer a ponte entre a empresa e os escritórios de advocacia no ramo trabalhista, e passei a atuar também na Justiça do Trabalho, representando a empresa como preposto. Posteriormente, aí sim, veio um período já como estagiário, inscrito na OAB e como advogado, e já estava no ramo trabalhista e nele segui e me identifiquei muito sempre com ele. Perdão, pode continuar. Então, de modo que não só por decisão, mas também a vida acabou conduzindo para esta área naturalmente. Isso se confirmou posteriormente, já na medida em que o desembargador trabalhou como advogado trabalhista durante 5 anos, pelos dados que eu tenho, de 1982 a 1987. Isso. Antes mesmo de me formar, que foi em 1982, eu, como disse, já atuava na área trabalhista, né, como estagiário. Na época era possível atuar como estagiário na Justiça do Trabalho, mesmo sem estar vinculado diretamente ao escritório, e eu atuava já nessa área e segui a advocacia nesta área trabalhista durante esse período. E em 1986 me submeti a concurso público do nosso tribunal e fui aprovado, iniciando aí sim como juiz em 1987. Esse momento específico da decisão da escolha de fazer o concurso público ou continuar como advogado, como é que foi esse momento, desembargador? Bom, aí foi bem interessante, porque eu gostava muito da advocacia e estava convicto de seguir na advocacia. Então eu decidi fazer o concurso para juiz como uma forma de renovar o estudo, de me estimular ainda mais a estudar durante a noite, utilizando o concurso como esse instrumento. Então, na verdade, eu não pensava em deixar a advocacia pela magistratura. Eu fiz o concurso pensando muito era na renovação do estudo. No entanto, obtendo a aprovação, eu resolvi ingressar na magistratura para sentir como seria a vida como magistrado e tomar essa decisão de forma mais sólida.
E o que aconteceu é que, ingressando na magistratura, eu efetivamente gostei mais ainda, já gostava muito da advocacia, mas gostei mais ainda da vida como magistrado, da organização de vida e de estar, vamos dizer assim, mais distante daquele pulsar de interesses das partes para uma atuação mais, como disse, mais distanciada, mais técnica como juiz. Então, essa decisão, ela ocorreu dessa forma, mas, na verdade, eu fiz o concurso pensando apenas no estímulo ao estudo e não propriamente em exercer. E quando chegou lá, após a aprovação do concurso e a posse? Pois é, aí, passado um mês, dois, eu resolvi, sem sombra de dúvida, que para a minha característica, para a minha personalidade, a vida de magistrado ela era mais condizente do que a vida de advogado. É uma nostalgia de vez em quando, desembargador? Não diria que é a nostalgia. Na verdade, eu me sinto assim, perfeitamente integrado e realizado como magistrado. Mas reconheço também que teria sido, vamos dizer, profissionalmente feliz na advocacia, sem dúvida alguma. No caso do estado de Pernambuco, por exemplo, nós vivemos um momento de grande expectativa por conta de investimentos que acontecem naquela região, naquele estado especificamente. No próximo bloco, já gostaria de fazer algumas perguntas, quando voltarmos, depois de um rápido intervalo, para abordarmos um pouco da realidade socioeconômica do estado de Pernambuco, onde está sediado o TRT da 6ª Região. Daqui a pouco, logo depois do intervalo, aqui na TV Justiça. Estamos de volta com Justiça em Foco. Vimos no primeiro bloco do nosso programa de hoje um pouco da carreira do desembargador André Guen, presidente do Tribunal Regional do Trabalho de Pernambuco, da 6ª Região. Vamos conhecer agora o perfil socioeconômico do Estado. A economia de Pernambuco é diversificada. Além do tradicional setor sucro-alcooleiro, há vários polos como o turismo, especialmente no litoral. Pernambuco é um dos estados que tem apresentado maior desenvolvimento econômico. Em 2011, enquanto o Produto Interno Bruto Nacional cresceu 4%, o pernambucano alcançou a marca de 6,14%. No ano anterior, este crescimento já havia permitido a criação de quase 110 mil novos empregos, o que representou um aumento de 10,7%. Desembargador, o Estado de Pernambuco, como até eu cheguei a comentar no final do primeiro bloco, ele passa por um momento bastante específico na sua história, que é de uma perspectiva de grandes investimentos. De certa maneira, todo o Brasil passa por uma série de expectativas, apesar da crise econômica mundial. E no caso do Estado de Pernambuco, é uma situação particular, na medida que é um grande volume de investimentos, modificando, podemos dizer, a economia de Pernambuco. Do ponto de vista da justiça trabalhista, isso também gera uma expectativa de perfis de demanda um pouco mais específicos, não? Sem dúvida. Para a felicidade de todos nós, o Estado de Pernambuco hoje passa por um grande desenvolvimento econômico, né? E certamente é o maior centro de investimento do Brasil. Esse grande desenvolvimento, esse boom, ele é gerado principalmente pelo Porto de Suape e as grandes empresas que se colocaram no seu entorno, mas hoje já tem influência sobre todo o Estado, né? Existem também outras grandes obras, além do Porto de Suape, temos a questão da ferrovia transnordestina e grandes outras obras que se instalam em Pernambuco. Então, o perfil das demandas, evidentemente que ele é alterado fortemente. Antigamente, a economia de Pernambuco era muito baseada na cana-de-açúcar e esse era um tipo específico de demandas que caracterizava a 6ª Região da Justiça do Trabalho. Hoje nós temos um processo de demandas baseadas na indústria, no trabalho da indústria muito fortemente. Um outro ponto, efetivamente, a se considerar é que esse desenvolvimento econômico, ele traz uma segurança para o trabalhador que permite hoje apresentar suas demandas no curso da relação de emprego, o que não havia antes. Então, a Justiça do Trabalho, pouco a pouco, sai daquele perfil de justiça do desempregado para atender a demandas muito mais complexas de
discutir a própria relação de emprego enquanto ela ocorre. Isso é muito importante, isso na verdade é a busca, é o ideal de cidadania, de o trabalhador conseguir se sentir seguro a demandar em juízo, discutir a relação com o seu empregador no curso do próprio contrato de trabalho. Então, isso tem sido um perfil de evidente modificação no curso deste desenvolvimento que o Estado de Pernambuco apresenta hoje. Esse é um viés dessa questão. O outro é o fluxo migratório. Nós tivemos ao longo dos anos um perfil dos trabalhadores de Pernambuco e de toda a região Nordeste saindo do seu estado, né, fugindo da fome, da miséria, da desesperança, buscando uma vida melhor em outros locais. E agora nós temos justamente o fluxo inverso, não só o retorno dos trabalhadores de Pernambuco, de toda a região Nordeste, mas de todo o Brasil e até do exterior, indo trabalhar em Pernambuco por conta deste grande desenvolvimento. Então, isso também traz um novo perfil do trabalhador e, consequentemente, um novo perfil de demandas e exige da Justiça do Trabalho uma grande preparação para poder atender bem a esta população que vai buscar os seus serviços judiciários na Justiça do Trabalho. Desembargador, esta mudança no perfil do trabalhador e das relações de trabalho no Estado de Pernambuco, por conta desses variados setores que têm se desenvolvido da economia no Estado, também tem gerado modificações na própria relação de trabalho na indústria canavieira, que continua bastante presente na economia do Estado, tanto do ponto de vista do perfil do trabalhador, como também dos donos das usinas? Sem dúvida, houve uma mudança muito grande, um fluxo também muito grande dos trabalhadores da zona canavieira para essas indústrias, que muitos buscam justamente uma condição de vida melhor e buscam uma profissionalização em atividades que possam exigir um pouco mais intelectualmente deles e também uma condição de vida melhor para as suas famílias. Então, há um fluxo também interno muito forte. E, com isso, há necessidade de que essas empresas do setor sucroalcooleiro, elas têm que investir também mais fortemente para poder manter esta mão de obra. O que, na verdade, apresenta-se hoje em Pernambuco é uma falta de mão de obra qualificada em vários setores. E todos estão buscando aproveitar o momento para uma qualificação maior e seguir uma vida de condições melhores. Então, há também esse fluxo interno e exigindo, como resposta dos empregadores, também um investimento maior nos seus próprios empregados. As lides que são discutidas no TRT, na Justiça do Trabalho, hoje em dia, elas são caracterizadas por uma tentativa de acordo mais forte ou ainda existe um resquício desse período anterior da história do Estado de Pernambuco? No caso específico de Pernambuco e mais fortemente nessa história trabalhista ligada ao nosso tribunal, Tribunal da Sexta Região, na década de 1970, houve grandes conflitos em que nós tivemos a atuação do tribunal como decisiva em julgamentos de dissídios coletivos dos canavieiros naquela época, como falei. Nesses primeiros dissídios havia realmente muito fortemente marcado esse sentimento de conflito, sentimento de reação àquela tentativa dos trabalhadores de progressão. E o tribunal, naquela época, marcou história, foram julgamentos históricos de dissídios coletivos, alguns deles até que vararam a madrugada e a energia elétrica chegou a ser desligada no local onde funcionava o tribunal para tentar impedir os julgamentos dos dissídios, chegou a funcionar a luz de vela, no sentido de poder dar a resposta necessária àquelas postulações. Então, naquela época, esses dissídios coletivos trouxeram grande evolução nessas relações. E em Pernambuco também, pela primeira vez, estabeleceu acordos coletivos, ou por julgamento, nos dissídios, de formas de remuneração diferentes para os trabalhadores, chamadas tabelas de tarefas, que acabou influenciando toda a região Nordeste e até mesmo estados mais distantes e que também utilizam a agricultura canavieira. Então, esse ranço, eu diria que hoje está muito no passado, até porque todo o processo de desenvolvimento, de industrialização em geral do Estado e do desenvolvimento pessoal de cada um desses trabalhadores fez com que
estado de coisas modificasse. Mas, no passado, isso realmente foi muito forte, muito marcado, muito visível. Desembargador, nós já falamos um pouco, portanto, da realidade socioeconômica do Estado, já entrando em aspectos relacionados à própria atividade do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região. Vamos aprofundar um pouquinho mais esse tema quando voltarmos logo depois do intervalo, já que na medida em que no próximo bloco você vai saber mais sobre a história e a estrutura do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região. Voltamos já já. Estamos de volta com Justiça em Foco, que hoje recebe o presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, desembargador André Guin. Antes de continuar a conversa, vamos saber mais sobre o tribunal instalado em Pernambuco. Pernambuco foi um dos primeiros estados da federação a sediar um órgão da Justiça do Trabalho. As demandas propostas em decorrência de relações trabalhistas urbanas predominam sobre as rurais. A forte tendência atual é de crescimento do número de ações que chegam à Justiça do Trabalho. Em 2011, ingressaram na Corte, considerando a primeira e segunda instâncias, aproximadamente 122 mil processos, número superior a 2010, quando chegaram quase 112 mil processos. Desembargador, no caso, o Tribunal Regional do Trabalho do Estado de Pernambuco, ele, a exemplo dos outros TRTs, ele tem uma situação curiosa que pode ser dividida entre antes da Constituição de 1988 e posteriormente. Hoje em dia ele é sediado e tem jurisdição exatamente no Estado de Pernambuco, mas antes ele atendia, salvo engano, a 3 estados da Federação, é isso mesmo, desembargador? 4 estados. 4 estados. O Tribunal de Pernambuco ele foi criado ainda como Conselho Regional, na época se falava assim, em 1941. E passou a integrar o Poder Judiciário, como todos eles, em 1946, com a Constituição de 46. E abrangia, originalmente, os estados de Pernambuco, Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte, sempre com sede em Recife. E, posteriormente, o Tribunal da Paraíba os estados da Paraíba e do Rio Grande do Norte se separaram, formando um tribunal, e atualmente já se separaram em mais outro tribunal, e depois o de Alagoas. Então, cada um desses estados hoje tem o seu próprio Tribunal Regional do Trabalho. E a 6ª Região permaneceu com sede em Recife e com jurisdição no estado de Pernambuco. Falamos no bloco anterior a respeito do desenvolvimento socioeconômico do Estado de Pernambuco. Temos essa questão administrativa que também, creio que deve ter facilitado também a administração dos trabalhos da jurisdição. E é um outro elemento de impacto nas últimas décadas, que é o desenvolvimento da tecnologia e o impacto especificamente no andamento dos processos. Há projetos, inclusive, em andamento para o desenvolvimento dos processos eletrônicos atualmente, para tornar essa situação ainda melhor para a atividade judicante. Sem dúvida. O processo eletrônico, no âmbito da Justiça do Trabalho, já enormemente desenvolvido, já instalado em algumas varas no país, ele representa uma verdadeira revolução no andamento dos processos judiciais. Até hoje, a Justiça, desde o tempo em que todos os processos eram feitos à mão, passando pelo tempo de máquina de escrever e mesmo com computador, a Justiça sempre utilizou de procedimentos burocráticos que representam de 70% a 80% do andamento de um processo. E, obviamente, que retardam o andamento do processo e muitas vezes até comprometem um rápido resultado. O processo eletrônico, ele representa uma revolução porque, na verdade, ele elimina praticamente todos os procedimentos burocráticos, automatizando o funcionamento da Justiça. Então, procedimentos como, por exemplo, capa de processo, etiqueta, expedição, juntada, AR, uma série de intimações que são feitas pelo correio, malote, tudo isso desaparece. Não é substituído, não. Desaparece para dar lugar a um procedimento instantâneo de ação. Além disso, o jurisdicionado, o advogado, ele passa a ter acesso aos autos do processo 24 horas por dia, 7 dias por semana, de qualquer lugar do planeta. Não só para ler, mas para atuar junto à Justiça, né, enviando suas petições, ou mesmo interagindo, lendo o que o juiz despachou. De modo que modifica completamente o funcionamento da Justiça. E esse é um dos grandes desafios que nós estamos enfrentando, no sentido de montar a estruturação necessária para esta transição.
no âmbito do Tribunal da Sexta Região, em Pernambuco, nós vamos instalar a primeira vara eletrônica em agosto e, a partir daí, esse ano, pelo menos mais 7 varas vão ser instaladas com o processo eletrônico. E nesse trabalho de estruturação, nós estamos atuando em alguns pilares. Um deles é esse pilar tecnológico, especificamente com a mudança do parque de computadores, servidores de rede, computadores de armazenamento de grande porte, links de internet de alta velocidade para poder dar resposta tecnológica a essas necessidades. Um outro viés é do crescimento do número de varas e do Tribunal de Pernambuco para poder estar próximo à população, atender em todos os locais em que essa demanda se faz necessária, principalmente pelo grande aumento do número de processos trazidos também pela rápida industrialização de alguns setores do Estado. E, por fim, na parte de pessoal, que nós temos um quadro não só restrito em termos numéricos, mas também nós temos que fazer essa preparação, essa transição para o processo eletrônico. Por melhor que seja montado o sistema de processo eletrônico, mas nós temos que entender que há uma geração de servidores e juízes formado no processo tradicional. Então, nós estamos também tentando investir fortemente na transição, na preparação desses servidores para esta mudança que virá em breve tempo, no caso da Sexta Região. A questão da inclusão social, há um projeto específico que eu gostaria de perguntar para encerrarmos, que é um convênio com a Associação de Surdos, que foi elaborado pelo TRT da Sexta Região. Que convênio é esse, desembargador? Pois é, nós, já dentro do sistema de processo eletrônico, houve uma mudança na forma de remessa dos processos para o Tribunal Superior do Trabalho e passaram a ser todos de forma eletrônica. E nós não tínhamos, na época, estrutura no tribunal a responder aquele volume de processo, o volume crescia todos os meses e nós não conseguimos responder rapidamente aquilo. Então, surgiu uma ideia muito boa, realmente de muito sucesso no tribunal, que foi um convênio com a Associação de Deficientes Auditivos em Pernambuco, e essas pessoas se incorporaram ao tribunal no trabalho de digitalização desses processos, inicialmente os que vão para o Tribunal Superior do Trabalho. E a resposta foi magnífica, não só pela possibilidade da inclusão social dessas pessoas que às vezes estavam um pouco à margem do mercado de trabalho, mas também por suas características, que aquela dificuldade auditiva, na verdade, traz também uma grande concentração, vamos dizer assim, visual, a permitir uma rapidez e segurança naquele trabalho que era feito de digitalização, de conferência, de montagem desses processos eletrônicos para remessa eletrônica também ao Tribunal Superior do Trabalho. Desembargador, eu queria agradecer muito a sua presença aqui no nosso programa Justiça em Foco, desejar boa sorte na continuidade dos trabalhos, portanto, frente ao TRT da Sexta Região do Estado de Pernambuco. Eu que agradeço a oportunidade, foi muito rica. E agradecemos a você também, amigo da TV Justiça, que esteve conosco no nosso programa hoje sobre o TRT da Sexta Região. Nós voltamos na próxima semana com mais uma edição do Justiça em Foco. Até lá!